Um certo filósofo costumava ir aonde quer que as crianças estivessem brincando. E sempre que avistava um menino com um peão em mãos, lá ele se colocava à espera. Assim que o peão começava a rodar, o filósofo ia atrás e tentava pegá-lo. Ele não se incomodava quando as crianças, em protesto, gritavam e tentavam mantê-lo longe do brinquedo. Contanto que ele pudesse pegar o peão enquanto ainda girava, ele ficaria feliz, embora por apenas um momento, pois então ele logo o largava no chão e saía andando. Ele acreditava que o entendimento de qualquer detalhe, como aquele que era o peão a girar, seria suficiente para o entendimento de todas as coisas. Por essa razão, ele não se ocupava com problemas grandes. Esses lhe pareciam dispendiosos. Tão logo o menor dos detalhes fosse adequadamente entendido, então tudo estaria entendido. Por isso ele devia se ocupar apenas com o peão a girar. Sempre que começavam as preparações para o lançamento do objeto, ele acreditava esperançoso que desta vez obteria sucesso. Assim que o peão iniciasse seu giro e ele estivesse correndo ofegante atrás dele, a esperança se transformaria em certeza. Mas quando ele teve o desengonçado pedaço de madeira em mãos, sentiu-se nauseado. E a gritaria das crianças, que até agora ele não tinha ouvido e que subitamente perfurou seus ouvidos, o afugentou. Ele cambaleou, como um peão desastrosamente lançado. Acho interessante perceber como o conceito de palavras abstratas e palavras concretas é uma das primeiras lições que aprendemos na escola. É necessário esclarecer ao iniciante de qualquer língua quais palavras se referem ao mundo visível e quais ao mundo invisível. Ou ainda, já que um sorriso é ao mesmo tempo visível e abstrato, esclarecer na verdade quais palavras têm seus pares em objetos, em coisas do mundo real, e quais, por se referirem a sentimentos e qualidades, dependem de nossas ações. Essa necessidade de aprendizado revela algo valioso. Quando crianças, não distinguimos o concreto do abstrato, o objeto do sujeito. Tudo nos parece existir em igualdade, no mundo exterior e no nosso mundo particular das percepções. A palavra infância tem origem no latim. Vem do verbo falar, e o prefixo in é a negação do verbo. Infância é não falar, não ter linguagem. Não por acaso, por muito tempo a tradição filosófica enxergou a criança como um ser incapaz. Para Santo Agostinho, por exemplo, a criança devia ser vista como um simples símbolo do pecado, e por ser desprovida do dom divino da racionalidade da língua, seria ela também um símbolo da imoralidade. O que mudou no último século, graças principalmente à linguística, foi a realização de que a falta de linguagem é a razão da criança exercer uma condição de superioridade. Ela é o indivíduo mais imaginativo, pois os códigos da fala ainda não determinaram até onde pode ir sua percepção. Na infância, a relação com a linguagem denotativa e conotativa é tão fértil que nos permite as associações mais livres, poéticas. São significados ricos, como os que encontramos no livro Casa das Estrelas, O Universo Contado pelas Crianças, de Javier Naranjo, um professor colombiano que dedicou 10 anos a colher entre as crianças mais de 500 definições para cerca de 130 palavras. Ele reúne aqui os significados que elas dão a palavras que para nós adultos parecem simples. O que os pequenos conseguem desdobrar de significado é muitas vezes maior do que aquilo que nós, crescidos e condicionados, conseguimos. O que é o nada para o Juan Camilo Osório, de 8 anos? Nada é quando pergunto para alguém se viu alguma coisa. Criança, tem ossos, tem olhos, tem nariz, tem boca, caminha e come e não toma rum, e vai dormir mais cedo. O que é o adulto para o Andrés, de 8 anos? É pessoa que em toda coisa que fala vem primeiro ela. Guerra é um jogo que os meninos de hoje jogam. É gente que se mata por um pedaço de terra ou de paz. Para Ana Milena, de 5 anos, Deus é o amor com cabelo grande e poderes. Para o Juan, Deus voa e dorme no céu, pega goiabas e vai trabalhando. E Deus neste dia não tem aula, e no outro dia sim. Para o Jorge, de 6 anos, Deus é a lua, as vacas, as bananas no céu. Para o Edson, de 7 anos, Deus e a morte são um. Inferno? Para mim, inferno é quando uma pessoa diz para outra, vai pro inferno. Instante. É a única coisa que alguém pede a uma pessoa. Mãe entende e depois se deita para dormir.
Minha mãe cuida muito de mim, me ama muito, me dá comida quando eu não quero. Mãe é boa, bate nas crianças, faz a comida, o café da manhã e o algo. Pai é uma pessoa muito especial porque tinha a gente no coração quando a gente estava na barriga. Palavra é onde as pombas se escondem. Paz é quando alguém se perdoa. Poeta é alguém que descobriu algo no mundo. É qualquer pessoa que voa pelo ar. Qualquer coisa inventada é um poeta. É o que viaja. Eu acho que é uma bolinha. Um homem que canta. É um país que não existe na vida. Poeta é uma porta. Um cão. Essa é a característica da imaginação infantil que permite o lirismo, pois é o fenômeno da percepção em contato inicial com as palavras. Não é um contato fácil de resguardar conforme crescemos e nos habituamos a restringir o pensamento ao objeto concreto. É o mesmo contato que os poetas precisam manter ativo para se libertarem da linguagem paralisada do dia a dia, que prioriza as palavras do mundo prático. O método que aquele filósofo do conto de Kafka escolhe para entender o mundo pelos pequenos detalhes é o de retornar ao cenário infantil, reconectar-se com o objeto que interessa ao olhar da criança, a quem as percepções são aquelas primeiras, ainda não viciadas às palavras de uma linguagem puramente objetiva, que vê no peão apenas um objeto. E Kafka é breve, não dá ao filósofo nenhuma consciência explícita desse método, como se o pensador não compreendesse a razão de sua escolha e estivesse ali por mera curiosidade, à mercê da própria investigação. Essa é uma representação do ofício empírico de se buscar a verdade. E para o filósofo, se um pequeno detalhe pode guardar a explicação de todo o mundo, é porque ele acredita que a verdade não é subjetiva, nem plural. Esse conceito de uma verdade única, hoje em dia compreendemos bem. E em muitos casos aceitamos porque temos evidências diárias de que a linguagem dos números elevou a ciência acima das outras faculdades. Mas não falamos por meio de números. No cotidiano, o problema dessa objetivação da verdade é que, como filósofo, para percebermos o mundo e trocarmos percepções, somos sempre reféns do uso subjetivo de um outro objeto. O objeto que é a língua. E não notamos isso quando abrimos a boca para falar. As palavras foram criadas para se equilibrarem juntas e, encaixadas umas às outras, significarem de um jeito quase mágico, aparentemente preciso e concreto. Elas compõem nossa percepção do mundo, mas são sempre extensões da nossa experiência corporal com esse mundo. É algo muito diferente da linguagem dos algarismos, que por natureza se distanciam dessa necessidade de comunicação. Mas será que somente os gênios das exatas podem pensar e entender o mundo além dos discursos subjetivos das palavras? Será que se retornarmos à imaginação e aos fenômenos do espírito infantil, o espírito que não fala, podemos pisar fora do reino das palavras e desvendar grandes significados nos menores detalhes? Kafka, ao revelar o filósofo como apenas mais um peão manipulado pelas crianças, termina por nos responder que as interrogações sobre os objetos da vida nos jogam de volta para dentro dos objetos da língua. O peão, que era um objeto exterior, tornou-se um objeto figurado que nos explica a condição do observador. Um adulto obcecado por entender o giro de um peão pode ser mais inocente e menos imaginativo que uma criança. Com as mãos ele faz o objeto parar, enquanto é a criança que domina o movimento capaz de colocá-lo a girar. Mesmo o filósofo, treinado a equilibrar as palavras, pode ter sua percepção confinada pelos limites da linguagem. É preciso que ele experimente se enxergar como outro objeto rodopiante. Com menos de 300 palavras, Kafka consegue inverter a posição de superioridade de um filósofo diante das crianças. Isso mostra que mesmo com a linguagem é possível escaparmos das ilusões que ela própria cria. Esse feito, que dá nova forma ao que pensamos entender, é como as chamadas matrizes de ideias do filósofo francês que mencionei no vídeo anterior. Merleau-Ponty, em seus estudos sobre a percepção e a linguagem, lembra que a filosofia não cerca totalmente seu objeto, não o tem nas mãos, como tampouco a arte. Mas ele destaca o valor das matrizes, que seriam as percepções originárias, aquelas que não acessamos sempre, mas que existem na fonte de nossa imaginação, como mananciais para a fluidez das palavras. Ele diz que, ao contrário de nos viciarmos em exprimirmos as coisas por elas mesmas, precisamos de uma outra linguagem. Uma linguagem que oferece nossa perspectiva sobre as coisas, que dispõe nelas um relevo. Essa linguagem inaugura uma discussão sobre as coisas que não termina com ela. Suscita ela mesma a pesquisa. Torna possível a aquisição.
O que é insubstituível na obra de arte, o que faz dela não apenas uma ocasião de prazer, mas um órgão do espírito, que encontra sua analogia em todo pensamento filosófico ou político, se for produtivo, é que ela contém, melhor do que ideias, matrizes de ideias. Ela nos fornece emblemas cujo sentido jamais acabaremos de desenvolver. E justamente porque se instala e nos instala num mundo do qual não temos a chave, ela nos ensina a ver e nos faz pensar como nenhuma obra analítica pode fazê-lo. Porque nenhuma análise pode descobrir num objeto outra coisa senão o que nele pusemos. É da criança, afinal, a percepção originária, o espanto, o primeiro contato com as formas e as cores. As palavras, antes de saírem da boca, quando ainda são linguagem imaginada e estão naquele limiar temporal que separa a escolha do que melhor exprime determinada percepção, essas palavras, se não as tomamos com desatenção, podem permitir ao longo da vida reencontros com as primeiras imagens que uma vez assaltaram nosso olhar infantil. A maior força da linguagem dos números é que ela explica o mundo sem inserir nisso a percepção de um observador humano. Mas se por um lado os números nos aproximam das verdades com que os primeiros filósofos sonharam, por outro lado não nos dizem o que é certo e errado. Nem podem responder o que devemos fazer com o que sentimos. Nessas questões é necessário voltarmos às palavras. Podemos revigorar os discursos da fala com as verdades da ciência, mas precisamos voltar ainda mais. Voltar à imaginação infantil, como a do poeta, que enxerga as coisas não ditas e põe em curso o que teimamos em fazer parar. Quando um rio corta, corta-se de vez o discurso rio de água que ele fazia. Cortado, a água se quebra em pedaços, em poços de água, em água paralítica. Em situação de poço, a água equivale a uma palavra em situação dicionária. Isolada, estanque no poço dela mesma. E porque assim estanque, estancada. E mais, porque assim estancada muda. E muda porque com nenhuma comunica. Porque cortou-se a sintaxe desse rio. O fio de água porque ele discorria. O curso de um rio, seu discurso rio, chega raramente a se reatar de vez. Um rio precisa de muito fio de água para refazer o fio antigo que o fez. Salvo a grandiloquência de uma cheia lhe impondo interina outra linguagem, um rio precisa de muita água em fios para que todos os poços se enfrasem. Se reatando, de um para outro poço, em frases curtas, então frase e frase, até a sentença rio do discurso único em que se tem voz, a seca ele combate.